Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje é referente a um experimento que vocês irão fazer na casa de vocês de lançamento de projéteis. Tá? Nessa videoaula eu vou explicar tudo com detalhes sobre esse experimento e a atividade que vocês terão que fazer. Todas as informações sobre datas de entrega e prazos estão no roteiro de estudo orientado no campus virtual. Bom, quais são os objetivos dessa prática que vocês irão fazer? Estudar o movimento de um objeto, né, de um corpo em duas dimensões, tá? X e Y. Então, até agora, vocês fizeram um experimento de queda livre, né? Então, movimento acelerado, né, de um objeto em uma única dimensão. Também viram no movimento retilíneo uniforme, né, no experimento foi o primeiro que nós vimos, né? Então agora nós iremos ver o movimento de uma bolinha percorrendo uma parábola, né, em uma trajetória oblíqua, tá? E que é um lançamento de projetos, tá? Essa foto que está aqui é a foto com os materiais utilizados, né? Demonstrando os materiais utilizados e o experimento que a gente faz em laboratório mesmo, presencialmente, tá? Mas como nós estamos trabalhando de modo remoto, esse experimento vocês vão fazer na casa de vocês. Obviamente vocês não vão precisar de nada disso aqui, tá? A única coisa que vocês vão precisar é de uma régua milimetrada, um objeto, tá? Igual vocês fizeram em queda livre, né? Como um limão mesmo, qualquer objeto, tá? Para arremessar ele, para lançar com forma de lançamento horizontal. Eu vou explicar logo em seguida. Celular para fazer um videozinho, tá? E esse videozinho a gente vai analisar com o programinha Physics Tracker, tá? Para pegar as coordenadas x e y desse objeto em função do tempo, beleza? Então, primeiramente, vamos ver a teoria, né? Vamos ver a teoria por trás de um lançamento de projéteis. Não tem nada de novidade, porque o lançamento de projéteis, o objeto, ele vai percorrer uma trajetória em duas dimensões, né? Eu coloquei o eixo coordenadas aqui y, que é o eixo vertical, e x, que é o eixo horizontal, né? O objeto vai percorrer uma trajetória nessa coordenada xy, e ele vai estar sujeito a uma aceleração única, né? Que é a aceleração gravitacional. Se a gente desprezar a resistência do ar como uma força dissipativa, a gente não tem nenhuma outra aceleração atuando no objeto durante a trajetória, somente aceleração gravitacional, certo? Ou seja, somente a força peso que está atuando no objeto que causa aceleração gravitacional, certo? Então, no eixo Y, o movimento vai ser um movimento acelerado, certo? E no eixo X vai ser um movimento uniformemente variado. Desculpa, no eixo Y uniformemente variado, né, que tem aceleração gravitacional, e no eixo horizontal X, movimento retilíneo uniforme, tá? Como que vocês viram, beleza? Então, se eu lançar esse objeto, essa bolinha aqui, formando um certo ângulo que eu vou chamar de ângulo θ, com o eixo horizontal X, de uma velocidade inicial V0, tá? Velocidade é uma grandeza vetorial, então por isso que eu pus uma setinha aqui em cima, tá? Esse objeto vai percorrer essa trajetória, tá? Então coloquei aqui a gravidade, tá? Que está atuando para baixo, ou seja, no sentido oposto ao eixo que eu defini como sendo Y, tá? O eixo de coordenadas está aqui bem na origem da bolinha, tá? Uma primeira coisa que a gente pode fazer na análise dessa velocidade inicial de lançamento, né? Eu estou lançando essa bolinha com a velocidade inicial V0, é decompor essas velocidades, né? No eixo X e no eixo Y. Eu acho que isso aí é tranquilo para vocês, né? Fazer essa decomposição. Então eu vou ter o V0x, que é a velocidade inicial em x, né? Que é esse vetor aqui. E eu tenho o V0y, né? Que é a decomposição desse vetor V0 no eixo y, que é o V0y, tá? Então, para eu descobrir qual o valor desse V0x e V0y, né, a gente vai utilizar
o V0y está oposto ao ângulo θ, né? Então, o V0y está sem o ângulo θ, então ele é V0 y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ, tá? E o V0x, tá? Ele estaria aqui embaixo, ele tá com o ângulo θ, né? Então ele o V0x é igual a V0 cosseno, tá? Que ele está com o ângulo θ, cosseno do ângulo θ, tá? Então, essa é a decomposição das velocidades. O meu objeto, então, analisando separadamente os movimentos nas dimensões x e y, ele tem uma velocidade inicial em x, que é v0 vezes cosseno do ângulo θ. E no eixo y ele tem uma velocidade que é v0 vezes seno deste ângulo θ, tá? Em y, essa velocidade é a velocidade inicial, tá, pessoal? Obviamente que em y a velocidade vai variar ao longo do tempo, né? Como eu já falei. Em x a velocidade é constante, né? Ela não vai variar. Vamos ver isso aí então. Então eu falei para vocês que em x o movimento é o movimento retilíneo uniforme, né? O MRU, que nós já vimos. Então a equação que define o movimento, a equação temporal que define o movimento da bolinha em x é x igual a x0 mais v0x vezes t, tá? E em y nós temos o movimento uniformemente variado, né, que é o movimento de queda livre, que a equação é y igual a y0 mais v0yt menos gt ao quadrado sobre 2, né? Menos por quê? Porque a gravidade está com sentido oposto ao eixo y, beleza? Só por causa da aceleração gravitacional ter o sentido oposto ao meu eixo y, tá bom? Substituindo as velocidades iniciais em x e em y aqui, eu vou ter essas outra equação aqui, tá bom? X igual a x0 mais v0 cosseno θ t, e y igual a y0 v0 seno de θ vezes o tempo menos gt quadrado sobre 2, tá bom? Então, a posição em x ela varia temporalmente de acordo com essa equação, e a posição em y varia independentemente do tempo, de acordo com essa equação aqui, beleza? E agora vamos tentar descobrir as velocidades em x e velocidades em y. Detalhe, pessoal, eu não quero saber a velocidade inicial. Essa aqui que eu falei para vocês aqui em cima é v0x, a velocidade inicial em x, tá? Que vai ser constante, né, ao longo de toda a trajetória, como é um movimento retilíneo uniforme, né? O movimento em x vai ter, a velocidade em x vai ser constante, vai ser sempre essa, né? Em y não, a velocidade vai mudar, mas essa velocidade aqui é a velocidade inicial, tá? No momento de lançamento, esse vy aqui, a velocidade num instante t qualquer. Vamos tentar descobrir isso. Para eu fazer isso, achar o vx e o vy, o que eu tenho que fazer? O que é a velocidade, pessoal? A velocidade nada mais é do que a derivada, né, a taxa de variação da posição com o tempo, né? Então tem que derivar essas equações da posição, tá, de x em relação ao tempo para eu achar a velocidade em x, e aqui eu tenho que para eu achar o vy, eu tenho que derivar essa equação em y em relação ao tempo, tá? Então vamos lá, só mudei aqui, só reescrevi, tá? O que seria a velocidade em x? Seria dx dt, tá? E o que seria a velocidade em y? dy dt, tá? Então, se eu fizer essa dx dt, vamos começar com essa aqui, ó, a equação do MRU. Se eu fizer dx dt, o que eu vou ter? Eu vou ter dx0 dt mais todo esse termo aqui, v0 cosseno de θ t dt, tá? E aqui, agora vamos fazer dy dt. Vai ser dy0 dt, que está aqui, tá? Todo esse termo aqui, v0 seno de θ t dt, menos d dt de tudo isso aqui, 1 sobre 2 gt ao quadrado, tá? Aí agora, pessoal, um detalhe. O que seria dx0 dt? Qual que é a dependência do x0 com o tempo? Não tem dependência nenhuma, né? Então esse termo aqui é zero, tá? Assim como esse termo aqui também, dy0 dt, vai ser zero, né?
Eu vou derivar só onde tem o tempo, onde tem a dependência temporal. Esse termo aqui, então, o que vai dar? Lembra da regrinha? O expoente cai multiplicando e eu diminuo o expoente de 1, tá? Então, aqui onde tem um tempo, o tempo está aqui, é o t. O tempo está elevado a quanto? Está elevado a 1, né? O 1 vai cair multiplicando e vai ficar t elevado a 0, né? O que é qualquer número elevado a 0? É 1, né? Então, vai sumir o tempo aqui, nesse caso aqui, tá? Então, vai ficar V0 cosseno θ, sumiu o tempo, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa, né? O tempo está elevado a 1, vai sumir, fica V0 seno θ, tá? Aqui agora o tempo está ao quadrado, esse termo aqui, pessoal. Então, o 2 vai cair multiplicando, vai cortar com o 2 que está no denominador, tá? E vai ficar 2 menos 1, que é 1, vai ficar t elevado a 1, tá? Então, derivada desse termo aqui é esse gt, tá? Menos permanece menos, tá? Menos gt. Então, velocidade em x, pessoal, é V0 cosseno θ, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, da decomposição que nós tínhamos feito, né? Velocidade em x, ela permanece constante, independente do tempo. Observem que não tem tempo aqui nessa equação de velocidade de x, tá? Ou seja, a velocidade de x não depende do tempo, ela é sempre V0 cosseno θ, durante toda a trajetória, beleza? Já a velocidade em y depende do tempo, tem o tempo aqui, tá? Ela inicialmente é V0 seno θ, tá? Porém tem um menos gt. Esse gt então vai influenciar na velocidade durante a trajetória, tá? Tem a dependência temporal que está multiplicando a aceleração gravitacional aqui, tá bom? Então essa é a velocidade em y, tá? Que vai variar, ela vai atingir a bolinha em y, ela vai inicialmente a velocidade é máxima, tá? Esse termo aqui, quando ela tiver a velocidade inicial, como esse termo é negativo, a velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até zerar. Ela vai atingir, a bolinha vai atingir o ponto máximo mais alto, tá? Onde a velocidade em y vai ser zero. E aí ela vai voltar a cair, tá? Aí a velocidade vai ser negativa, porque vai estar no sentido oposto ao eixo y, tá? Esse termo aqui vai ser maior do que esse aqui, tá? E aí a velocidade vai aumentando até a bolinha atingir o solo novamente, tá? Beleza? E agora se eu quiser achar a aceleração, tá? Então agora eu tenho a posição em x, em y, em função do tempo. Eu tenho a velocidade em x, a velocidade em y, em função do tempo, tá? Agora eu quero saber a aceleração. É óbvio, né, pessoal, que a aceleração em x é igual a zero, né? Por quê? O que eu faço, pessoal, para achar a aceleração? Eu derivo, né, mais uma vez. Eu derivo a velocidade agora em função do tempo, em relação ao tempo. Tá? Então, eu derivo Vx em relação ao tempo para achar o AX e derivo Vy em relação ao tempo para achar o AY, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Derivo V em relação ao tempo, tá? Que está aqui. E derivo o y em relação ao tempo que está aqui para achar a aceleração. Pessoal, olha só, essa derivada aqui do AX é zero, né? Por quê? Porque eu não tenho dependência temporal aqui. Estou derivando uma constante em relação ao tempo, né? A constante não depende do tempo, vai dar zero, tá? Agora aqui no y, eu tenho esse primeiro termo que também vai dar zero, tá? Derivada de V0 seno θ dt dá zero. E a derivada de dgt dt vai dar o que? Vai dar g, né? Na realidade, menos g, tem um menos aqui antes, tá? Então, o t, lembrando da regrinha, o t está elevado a 1, o 1 vai cair multiplicando, vai ficar g vezes t elevado a 1 menos 1, que é 0. Então, t elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é o que? É 1, tá? Então, vai dar menos g. Então, a resposta é essa, a aceleração em x é nula, tá? Como eu já tinha dito anteriormente, não tem aceleração no eixo x. E a aceleração em y é menos g, como a gente já tinha falado, né? A gente só derivou só para esclarecer ainda mais, tá? Então, beleza, pessoal, todas as equações que a gente precisa serão essas aqui, tá? É a equação da posição em x e em y, tá? Em x eu tenho mru, em y é mruv, tá? A velocidade em x é essa, é constante, em y é essa outra aqui, tá? Do mruv. E as acelerações só tem em y, que é a aceleração gravitacional, tá? Então, fechou.
Agora, vamos a alguns pontos importantes da análise do lançamento de projéteis, tá? Então, como eu falei para vocês, lançando a bolinha com essa velocidade V0, formando um ângulo θ com eixo horizontal, ela vai fazer essa parábola, né? Essa trajetória aqui, uma parábola, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Da equação que descreve esse movimento aqui, ela é realmente uma equação de segundo grau, ou seja, uma parábola mesmo, tá? Então, agora a primeira coisa que a gente poderia analisar da trajetória aqui, né? O que eu posso descobrir dessa trajetória de lançamento da bolinha, né? Como se fosse um canhão. O canhão lança a bolinha com essa velocidade V0, formando um ângulo θ. O que eu posso descobrir? Primeira coisa, eu posso descobrir o tempo de subida, né? Quanto tempo a bolinha demorou para atingir o ponto mais alto, tá? Aí eu tenho uma dica aqui, ó, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade em y é nula, né? Vocês lembram que eu tinha falado, a velocidade em y ela é máxima quando a bolinha sai, tá? Aí quando ela atinge o ponto mais alto, a velocidade em y é nula, né? Porque aí ela vai parar de subir, agora ela vai começar a cair, né? Aí depois a velocidade vai diminuindo, né? Com um sinal negativo, como eu já tinha falado, até atingir o ponto final, tá? Então, como eu sei que a velocidade em y é nula, para eu achar o tempo de subida, né, o tempo que a bolinha levou para sair daqui até atingir esse ponto máximo, eu coloco zero aqui na equação da velocidade que nós tínhamos achado, né? Então essa equação é aquela equação do VY que eu tinha mostrado no slide anterior. Eu coloquei zero onde tem o VY, tá? Aí basta isolar o tempo. Eu isolo o tempo aqui, vai dar V0 seno de θ dividido por G, tá? Então observem que o tempo de subida, do que ele depende? Ele depende da gravidade, tá? Então se eu fizer esse mesmo experimento com o mesmo V0, lançando a bolinha com o mesmo V0, com o mesmo ângulo θ, tá? Na Lua, vamos supor que o G é menor, o que vai acontecer? O tempo de subida vai ser o quê? Maior, né? Inversamente proporcional, porque o G, a aceleração gravitacional na Lua é menor, tá? Se for para um planeta com a massa maior, onde a aceleração gravitacional é maior, o tempo de subida vai ser menor, né? Porque ambos são inversamente proporcionais, tá? O tempo de subida depende também do ângulo θ, né? Com o seno do ângulo θ, tá? Então, dependendo de como essa inclinação do V0 tiver aqui, vai influenciar no tempo de subida, tá? Obviamente tem o tempo máximo, né? Vai ser quando o seno desse ângulo aqui é máximo, tá? E depende, obviamente, da velocidade inicial de lançamento também, né? Essa velocidade diretamente proporcional. Se a velocidade de lançamento é gigante, o tempo vai ser gigante. Se a velocidade for pequenininha, o tempo também vai ser pequeno, tá? Esse é o tempo total de subida, tá, pessoal? Que a bolinha leva para sair da origem até atingir o ponto máximo, beleza? O que mais que a gente pode descobrir? Uma vez achando o tempo máximo de subida, eu posso descobrir agora a altura máxima, né? Eu quero achar esse y aqui, tá? Máximo. Quanto de altura que essa bolinha alcançou, né? Qual que é esse y máximo, tá? Bom, pessoal, é muito fácil, né? Substituir o tempo que eu encontrei anteriormente, tá? O tempo de subida na equação de y em função do tempo, né? Eu substituo aquele tempo aqui e vou encontrar isso aqui, que o y máximo é igual a y0, tá? Mais meio de v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ dividido por g, tá? Então, esse y aqui, a altura máxima que a bolinha vai chegar, ela vai depender do quê? Da posição inicial, obviamente, né? Y0, ou seja, da altura que a bolinha está aqui no momento de lançamento, né? Mais meio, ela vai depender da velocidade inicial de lançamento, óbvio, né? Diretamente proporcional, se a velocidade é alta, a altura vai ser maior, tanto maior quanto for a velocidade, ao quadrado ainda, tá? Vai depender do ângulo também, tá? Com seno ao quadrado desse ângulo, tá? Inversamente proporcional à gravidade, tá? Então aqui é da mesma forma, planetas com a gravidade menor vai me trazer uma altura de lançamento, de alcance, né, da bolinha maior, tá bom?
inversamente, gravidade inversamente proporcional à altura máxima, beleza? Outra coisa que a gente consegue descobrir também no lançamento de projéteis é o tempo total, né? A bolinha subiu, então eu descobri a altura máxima, eu descobri o tempo de subida e agora eu quero descobrir o tempo total, que é o tempo que ela leva para sair daqui até alcançar o seu ponto final, tá? Nesse caso aqui específico, pessoal, vai ser 2 vezes o tempo de subida, né? Então o tempo de subida era V0 seno θ sobre G, eu multiplico por 2, essa é o tempo total para alcançar o ponto final, tá? Só que aqui, ó, para vocês chegarem nesse valor aqui sem dedução de que é 2 vezes o tempo de subida, eu tenho uma dica aqui, ó, no ponto final o y é zero, né? Então da equação aqui do y, eu coloco zero onde é o y, tá? Aí eu vou ter a equação do segundo grau, né? Obviamente eu tenho 2 pontos onde o y vai ser zero. Primeiro é no tempo igual a zero, né? Quando o t for igual a zero, eu satisfaço essa equação aqui, tá? Então 2 pontos onde o y é igual a zero. Primeiro no lançamento, né? Onde quando a bolinha está aqui bem na origem do meu eixo de coordenadas aqui, então o y é igual a zero, tá? E no outro ponto onde o y é igual a zero é lá no final, tá? Aí basta resolver essa equaçãozinha aqui, você vai encontrar facilmente que vai dar 2V0 seno θ sobre G, tá? Tranquilo, né, pessoal? Para descobrir isso aqui, basta isolar o t, né? Não tem segredo, tá? Aí, sabendo esse tempo total, eu já até coloquei aqui embaixo, eu posso descobrir por último, né, para finalizar, o x máximo, né, o alcance máximo, pessoal, dessa bolinha, né? O alcance máximo, pessoal, substitui o tempo total encontrado anteriormente na equação da posição em x. A equação de posição em x é essa aqui, tá? Ela depende do tempo, tá? E aí eu substituo aquele tempo aqui, eu vou chegar nessa equação aqui, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G, tá? Por que apareceu esse seno de 2θ? Porque eu utilizei uma regrinha de trigonometria aqui. 2 seno θ vezes cosseno θ é igual a seno de 2θ, né? Vocês devem se lembrar dessa relação trigonométrica aqui, que eu precisei utilizar ela para chegar nessa resposta aqui, tá? Então esse é o x máximo, pessoal. Ele depende então da velocidade inicial de lançamento, tá? Então quanto maior a velocidade inicial de lançamento, maior vai ser o alcance máximo, tá? Com dependência ao quadrado dessa velocidade, tá? Depende com seno de 2θ também, tá? Então o alcance vai ser tanto maior, tá? Quanto for o seno de 2 vezes o ângulo θ de lançamento, tá? E vai ser inversamente proporcional à aceleração gravitacional, tá? Então, quanto maior for a aceleração gravitacional, né, planetas com massas maiores, o alcance vai ser menor. Isso é meio intuitivo, né, pessoal? Porque se a gravidade é muito alta, se a massa do planeta é muito alta, a aceleração gravitacional é maior, né? E aí, como vai atrair muito o objeto vai fazer uma trajetória bem curtinha e cair, né? Porque a força-peso vai ser bem maior, né? Devido à aceleração gravitacional maior, e daí por isso que o alcance vai ser menor também, tá? E se eu fizer na Lua, né, vai ser o contrário, a gravidade na Lua é menor, então o alcance vai ser maior, né? Obviamente, pessoal, essa analogia que eu estou fazendo, mantendo fixo os valores do ângulo e da velocidade inicial de lançamento, certo? Só variando o G, tá? Então, pessoal, exploramos tudo que tinha que ser explorado, tá? Do lançamento de projéteis, tá? Esse aqui vocês podem observar que eu não substituí valores hora nenhuma de tempo, de ângulo, de velocidade, tá? São as deduções mais genéricas possíveis, tá? Deixando só com letras mesmo, né? Com grandezas físicas em formas de x, x0, v0x, tá? E θ, beleza? Que pode se aplicar em qualquer caso, né? Agora vamos ao nosso caso específico, tá? Então, olha só, no laboratório,
presencialmente, a gente faz o lançamento com aquela rampinha que eu mostrei para vocês, tá? Obviamente vocês não vão precisar disso, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu fiz um videozinho que eu vou mostrar no final, com o limão sendo lançado. É importante que você lance ele horizontalmente, tá? Então a bolinha aqui, ó, vocês vão precisar de uma plataforma horizontal para lançar ela, tá? Aí nós iremos analisar as posições em X e em Y durante essa trajetória, tá? Então é importante, pessoal, que no nosso caso, no nosso experimento, tá? Eu vou deixar isso bem evidente para vocês, que a velocidade inicial de lançamento nosso não vai formar ângulo θ com eixo horizontal, tá? Ou seja, o ângulo θ nosso é igual a zero, tá? Então lembre do exemplo que eu mostrei anteriormente, o ângulo θ era um ângulo, né, maior que zero. Nesse caso aqui o ângulo θ é igual a zero, tá? Que o eixo horizontal está aqui e a gente vai lançar a bolinha desse jeito aqui, tá, pessoal? Com a velocidade inicial toda no eixo X, tá? Então aqui eu vou colocar o eixo X aqui, o eixo Y aqui, para facilitar a nossa visualização. Nesse caso então, pessoal, a velocidade inicial está toda em X, tá? O θ, desculpa, é igual a zero e velocidade V0, y é igual a zero, tá? Então lembrando lá do V0, y, né? Ele tinha uma dependência com o seno do ângulo θ, né? Seno de 0 é zero, tá? Então o V0, y aqui no caso vai ser zero, tá bom, pessoal? Então é desse jeito que a gente vai fazer o experimento. Eu vou mostrar para vocês logo adiante, tá? A gente vai lançar a bolinha. A bolinha então vai fazer uma meia parábola, né? É o que a gente vai observar, tá? Não uma parábola inteira, mas a equação é a mesma, né? Que é uma equação do segundo grau também, tá? Com dependência de ordem 2 no eixo X, tá? Beleza, pessoal? Então, aí aqui que a gente vai poder analisar o Y, tá? Que é a altura do lançamento, tá? E o X, que é o alcance que a bolinha teve, tá? Independente se ela cai no chão ou não, tá? Eu vou deixar isso mais claro quando eu for mostrar o vídeo para vocês, que eu não deixo a bolinha cair no chão. Que vocês lembram que a bolinha, durante a filmagem de queda livre, ela vai ficando cada vez mais com a sombra, né? Vai ficando difícil pegar os pontos da trajetória da bolinha, tá? Eu consegui aqui no lançamento pegar 7 pontos, 7 ou 8 pontos, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui é o tempo total, tá? Seria o tempo total para a bolinha alcançar há uma pergunta, né? Qual que seria o tempo total para a bolinha alcançar o ponto final, tá? Eu dei uma dica que tá aqui um ponto final. O y aqui é menos y, tá? Porque o meu eixo de coordenadas está aqui, tá? E a velocidade inicial em y é igual a zero, tá? Então, o tempo total, pessoal, vai ser raiz quadrada de 2y sobre g, tá bom? Substituindo aqui, então, y é igual a menos y, tá? Eu resolvo essa equação segundo grau aqui e acho que o tempo total, então, no nosso caso específico, vai ser raiz quadrada de 2y sobre g. O que é o y? É isso aqui, ó, pessoal, altura de lançamento, tá? E g é a aceleração gravitacional, beleza? O nosso alcance máximo vai ser, a gente vai substituir o tempo, né, encontrado anteriormente na equação da posição em x, tá? Temporal da posição, essa equação aqui. Então a gente vai ter x máximo, eu não vou ficar fazendo, tá, as deduções aqui, substituindo aqui é muito fácil, vai dar v0x vezes o tempo que a gente achou anteriormente, tá, que é o tempo da bolinha fazer esse percurso aqui, raiz quadrada de 2y sobre g, tá bom, pessoal? E a velocidade inicial ela pode ser calculada isolando da equação obtida anteriormente, tá? Visto que então que é possível medir x máximo, tá? E o y no experimento. Quando a gente faz o experimento no laboratório, pessoal, a gente pega com a trena, a gente consegue medir o y,
tá? E o X, tá? Que a gente faz a marca da bolinha quando ela cai no chão, a gente consegue medir esse X máximo, né? Com a trena, e esse Y aqui, a altura de lançamento, eu pego uma trena imenso, tá? Mas no caso nosso, a gente não vai precisar medir, tá? Então só para que vocês saibam aqui, que o X máximo, desculpa, a velocidade inicial de lançamento aqui vai ser x máximo, tá? Vezes g sobre 2y, tá? Dentro da raiz quadrada, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer análise do nosso vídeo com o Physics Tracker, tá? Então vou abrir ele aqui. Deixa eu digitar aqui. Tracker. Só um segundo para ele abrir. Foram esses dois, o Physics Tracker abriu, tá? Os vídeos que eu fiz foram esses dois, tá? Então, dos vídeos que vocês terão que fazer, eu vou pedir para que vocês façam dois, tá? Um lançando o objeto lenta, né? De forma lenta, e o outro lançando o objeto rápido, tá? Então, vocês vão lançar com a mão mesmo, tá? Um primeiro de forma lenta, tá? Eu vou rodar ele para que vocês possam ver. Lançando, esse foi o lento, tá? E o rápido, olha só. Então o lento caiu por aqui assim e o rápido caiu por aqui, tá? Então só lançando com duas velocidades distintas, tá? Olha só, eu utilizei aqui um caderno, tá? Para lançar horizontalmente o limão. Então com a mão mesmo eu empurrei o limão aqui. O primeiro videozinho empurrei ele um pouquinho mais fraco, tá? E o segundo um pouquinho mais forte, tá? Lembrando, pessoal, o celular tem que ficar fixo, tá? Deixa ele aí num tripé, no chão mesmo apoiado, tá? A gente vai precisar das marcaçõezinhas, tá? Eu deixei essa marcaçãozinha aqui dessa forma aqui, tá? Formando um ângulo aqui, não importa o ângulo, tá, pessoal? É importante que os tracinhos estejam a um valor definido, tá? Aqui no caso, a minha régua é de 30 centímetros, então eu deixei esse espaçamento de 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, tá? Então eu vou analisar aqui lançamento projéteis rápidos. Basta pegar, arrastar para o Physics Tracker, tá? Ele vai fazer o carregamento do vídeo, né? Como a gente já tinha feito. Olha aqui, ele falou que deletou alguns frames, tá? No caso não deletou nenhum, ok, tranquilo, não tem problema nenhum, tá? Então como eu falei para vocês, essa marcaçãozinha aqui, não importa, pessoal, a angulação dela, tá? Eu não pus na horizontal e nem na vertical, para se os pixels dessa minha câmera ela não for quadradinhos bonitinhos, sabe? Se ela for retangular, para que eu tenha a calibração tanto em X quanto em Y de maneira correta, tá? Então não importa o ângulo, importa que você saiba a distância. Então eu vou aqui, né, no calibration tape, tá? Né, ou na fita de calibração, aperto o Shift e clico aqui no meio da minha marcaçãozinha, Shift, clico aqui na minha outra marcaçãozinha, eu sei que essa distância aqui é 0,3 metros, tá? Da mesma forma que vocês fizeram em queda livre, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, não importa a angulação, tá? Vocês podem fazer menos angulado, mais angulado, não importa. O que importa é que você saiba a distância entre esses dois pontos, né? Que eu medi com a régua, que é 0,3 metros, tá? Então, dando play lá, vocês vão ver que o limão vai ser lançado, tá? E no momento que o limão sair do caderno, olha só, aqui eu vou imagem por imagem, né? Então vou dar um passo anterior aqui. Olha só, aqui o limão está saindo, aqui ele saiu, tá? Então aqui
eu vou definir como o ponto inicial, né? Então, eu clico com o botão direito, tá? Como vocês já fizeram em queda livre. Set Start Frame to Slider, tá? Então, eu vou definir como início aqui, clico aqui, a setinha preta veio para cá, tá? E aí eu vou indo frame por frame aqui, tá? Imagem por imagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 mesmo, pessoal. Olha, 7. Essa última aqui já tá difícil de enxergar, mas eu acho que ainda dá para pegar um ponto aqui, tá? Então eu vou definir este ponto aqui como um ponto final, tá? Então set end frame to slider, tá? Setar como ponto final. Então as duas setinhas pretas, a inicial e a final, estão ali, tá? É aqui que eu vou analisar o meu vídeo, tá? Eu vou clicar aqui para definir o eixo de coordenadas, tá? Então eu clico aqui, meu eixo de coordenadas aparece. Pessoal, lembrando, onde tem esse tracinho aqui é o meu eixo X, tá? Positivo. Aqui é o meu eixo Y positivo, tá? Eu vou colocar o meu eixo de coordenadas bem no momento onde que o limão saiu, tá? Meu objeto saiu, tá? Para facilitar a minha vida, pessoal, eu vou colocar o eixo positivo de X para cá, tá? Então meu eixo positivo de Y tá para baixo, tá? Só para eu não ter valores negativos, tá? Vou deixar desse jeito aqui, tá? Então este é o meu eixo de coordenadas, a bolinha tá saindo do eixo do centro do meu eixo de coordenadas, né? Ou seja, da posição 0, 0, tá? Eu posso clicar aqui de novo para omitir esse eixo de coordenadas, tá? Beleza? Agora eu posso vir em criar, né? Clico em criar, ponto de massa, tá? Agora basta eu clicar em Shift, seguro o Shift, né? E clico no centro do meu objeto, tá? Ponto a ponto. Olha só, a nuvem vai ficando cada vez maior, né? A sombra. Porém, pessoal, não temos o que fazer, tá? Basta clicar mais ou menos no centro dessa sombra, tá? Sexto, esse é o meu último ponto, sétimo, mais ou menos aqui, é o centro da sombra. Beleza, olha só, é uma parábola bonitinha, né? Deu para ver claramente, tá? Meus 7 pontos. Tentem fazer, pessoal, obtendo máximo não, no mínimo, desculpe, uns 7 pontos também, tá? É bem tranquilo para obter 7 pontos. Vocês viram aí que um percurso pequeno eu já obtive 7 pontos, tá? Então, como eu falei para vocês, pessoal, não precisa se preocupar com a bolinha caindo no chão, tá? Olha só, meu chão aqui, a bolinha ainda não chegou no chão, tá? Eu já parei o meu vídeo, tá? Eu já analisei o que eu tinha que analisar, tá? Então, não se preocupe. O alcance máximo em X meu vai ser aqui, tá? De onde a bolinha foi lançada daqui no ponto 0, tá? Até o ponto 7, e a minha altura em Y vai ser daqui do ponto 7 até a altura de lançamento, tá? Então imagine aqui o eixo de coordenadas, o meu alcance máximo vai ser isso aqui em X, e minha altura de lançamento vai ser essa aqui, tá? Definindo então o ponto 7 como ponto final, ou seja, como se tivesse um chão aqui, tá? E a bolinha tivesse tocado o chão aqui nesse ponto 7, tá? Eu encerrei meu experimento aqui. Coletei meus dados. Pessoal, então agora vamos analisar os dados. Olha só. X em função do tempo. O que eu tenho de X em função do tempo? Eu tenho uma reta, tá? Por quê, pessoal? Porque a minha posição, ela se manteve constante, né? Aumentando de maneira constante em função do tempo, né? Isso aí, então, mostrando claramente que a velocidade em a velocidade em X é constante, né? Eu não tenho aceleração em X, tá? Vamos colocar agora, eu clico aqui com o botão esquerdo mesmo, tá? Vamos colocar a posição em Y agora, em função do tempo. Olha só, a posição em Y em função do tempo, ela já não é mais linear, né? A posição em Y ela vai variando, né? De acordo com essa parábola. A gente viu isso, não viu, pessoal? Em queda livre, né? Exatamente igual ao que a gente viu em queda livre, né? Uma parábola, tá? Então a posição em Y é acelerada, né? Então a posição em Y em função do tempo, ela vai aumentando cada vez mais, né? Com o tempo, né?
com o quadrado do tempo, como a gente já viu na equação, né? GT ao quadrado, né, sobre 2, então esse quadrado do tempo faz com que o y aumente cada vez mais, tá? Agora, outra coisa que a gente pode ver aqui, ó, a velocidade na componente x, ela é constante, tá? Essa minha equação aqui não fica bonitinha, não fica reta, tá? Mas deu para ver que ali, ó, ficou em torno de 1,78 a 1,64, ficou em torno desse valor, tá? A velocidade em y, ela é uma reta, né? Como a gente já viu em queda livre, tá? Então a velocidade em y, ela aumenta de maneira linear com o tempo, tá? Por quê? Porque a aceleração é constante ao longo da trajetória em y, tá? As acelerações, a aceleração em x é nula, né? Não tem, tá? Olha só, estão valores pequenos aqui, esse valor negativo porque são para os pontos iniciais, tá? A aceleração em y, ela deveria estar em torno de 9, né? Alguma coisa assim também. A gente tem esses 4 pontos aqui que estão acima de 10, 11, 12, aqui chegou acima de 15, tá? Que não são valores muito bons. Bom, vamos agora, pessoal, analisar o formulário, tá? Do que vocês irão precisar destes dados coletados do experimento para fazer essa atividade, tá? Então, vou abrir aqui o modelo, tá? Como vocês já estão acostumados, tá? O modelo de lançamento de projéteis, eu vou deixar disponível no campus virtual. Vocês vão colocar o nome de vocês, a turma e a data, tá? A observaçãozinha que eu sempre coloco para vocês, tá? Nunca se esqueçam das unidades de medida, tá? Incerteza também tem unidade de medida, tá? Não se esqueçam disso. Não se esqueçam das unidades, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer é tirar uma fotografia do objeto utilizado no experimento e colar aqui logo abaixo, tá? Então, se vocês quiserem utilizar a ferramenta de captura do Windows, tá? Ou tirar um screen da tela, podem ficar à vontade. Podem fazer isso aqui, ó, pessoal, tá? Isso aqui já é suficiente para mim, tá? Tiro uma fotografia disso aqui, colo aqui, tá bom? Isso aqui já é suficiente, eu já sei que vocês utilizaram o objeto aqui, tá? Fez a análise dos dados com Physics Tracker, tá? Já é suficiente, tá? Isso aqui é uma foto, tá? Beleza? Isso 1. No 2, no item 2, pessoal, vocês vão escrever na tabela aqui abaixo os dados que foram coletados do experimento, tá? Então, vocês vão ter duas tabelas, porque o lançamento 1, o lançamento lento, tá? Que quando vocês forem lançar o objeto mais lentamente, e o lançamento 2, quando vocês forem lançar a bolinha, o limão, o objeto de forma mais rápida, tá? Então, o tempo, uma coluna para o tempo, uma coluna para o x, uma coluna para o y, tá? E uma coluna para o x quadrado, tá? X quadrado, pessoal, basta pegar os valores do x aqui e elevar ao quadrado, tá? Um por um. Pega esse valor aqui, põe na calculadora e eleva ao quadrado e escreve o valor aqui, tá? E assim por diante, tá? A mesma coisa para o lançamento rápido, tá? Que é o x quadrado. Vocês vão entender por quê que eu pedi esse x quadrado aqui, tá bom? O item 3, vocês vão fazer o gráfico em escala linear, tá, pessoal? De y em função de x, tá? Olha só, pessoal, não confunda, não é y em função do tempo, é y em função de x, tá? Então, olha só, vocês vão pegar o y, tá? O y vai ser o eixo vertical e o x vai ser o eixo horizontal, tá bom? Vamos fazer no papel em escala linear, tá? Não tem essa opção aqui, tá, pessoal? Ah, não, teria sim, olha só, x em função do y vai ter que dar algo parecido com isso aqui, tá? X em função, ó, desculpa, ao contrário, né? Y em função de x, vai dar uma parábola parecida com essa aqui, tá? Então, esse software Physics Tracker pode ajudar muito vocês fazerem os gráficos, tá? Não é para copiar esse gráfico aqui e colar aqui, tá? É para fazer na mão esse gráfico aqui, tá? Como vocês aprenderam já desde o início do curso, beleza? Agora o item 4, pessoal, copiar e colar abaixo o gráfico em escala linear de y em função de x feito pelo Physics Tracker, tá? Então o y em função do x é exatamente esse aqui, tá? Vocês podem deixar ele pequenininho mesmo, pessoal, basta copiar ele aqui, tá?
e colar ele, beleza, é isso que eu pedi, tá bom, pessoal? Tranquilo? Vamos para o item 5. Fazer o gráfico em escala linear de y em função de x ao quadrado, tá? Agora, pessoal, esse sim, por isso que eu pedi para que vocês colocassem na tabelinha aqui o x ao quadrado, tá? Então, vocês vão utilizar aqueles valores de x ao quadrado para colocar no eixo horizontal, tá? Esse sim, pessoal, infelizmente não tem como colocar aqui, tá? Não tem opção do x ao quadrado aqui no eixo horizontal, tá? Mas vai dar uma reta, tá? Já adiantando para vocês, tá? Ou seja, y em função de x é uma parábola, y em função de x ao quadrado vai dar uma reta, tá bom? Aí dessa reta vocês vão calcular o coeficiente linear e o coeficiente angular, tá? O A e o B, tá? Aí vocês vão dizer qual que é o significado físico, tá? Desses coeficientes, tanto do coeficiente angular quanto do coeficiente angular. E aqui eu deixei duas linhas para cada um, tá? Para o coeficiente linear eu deixei duas linhas porque para a bolinha sendo lançada rapidamente, outro para ela ser lançada lentamente, tá? E para o coeficiente angular é a mesma coisa, tá? Aí, pessoal, aquela dúvida que surgiu com muitos de vocês na atividade anterior, tá? Que eu pedi para que vocês fizessem o gráfico das molas para calcular a constante elástica, né? Todas as retas da força elástica em função da elongação no mesmo eixo de coordenadas. Era para colocar, pessoal, que eu queria de vocês colocassem todas as 4 retas aqui no mesmo gráfico, tá? No mesmo eixo de coordenadas, tá? Alguns disseram que não consegue, aí eu deixei fazer do jeito que quisesse, né? Se quisesse fazer separadamente, pode, é tranquilo, tá? Aqui também vocês ficam à vontade, tá, pessoal? Vocês vão fazer serão dois gráficos, então, tá? De y em função de x ao quadrado, tanto para o lançamento rápido quanto para o lento, tá? Aí, se vocês quiserem fazer eles juntos aqui, eu aconselho que vocês façam junto, tá? Eu recomendo que vocês façam eles juntos. Se não conseguirem, aí sim podem fazer de maneira separada, tá? Mas aí para cada um deles vocês vão calcular o coeficiente angular e linear, tá? E os valores todos terão que estar aqui. Beleza, pessoal? No item 6, vamos lá. Já está quase acabando. Item 6. Copiar e colar do gráfico do Physics Tracker velocidade em y em função do tempo, tá? Então vamos lá. A velocidade em y em função do tempo, tá? Então vai ser isso aqui, tem que dar uma reta, tá? É só isso. Com ajuste linear, tá? Então não se esqueçam, para fazer o ajuste linear dessa VY em função do tempo, vocês dão 2 cliques aqui, que vai aparecer essa outra janela aqui. Vocês lembram como é que a gente fez em queda livre? Aí vocês vêm em analisar, ajuste curva, né? Ele vai fazer um ajuste linear automaticamente, tá? E aí você vai ter, ele vai te dar automaticamente os valores do coeficiente angular, que é o A, tá? Que é esse 12,7 ou 1,27 vezes 10 elevado a 1, tá? Teve algum aluno que me perguntou o que significava esse E1, tá? O E menos 1, isso aí é a mesma coisa que 10 elevado a 1, tá? Ou seja, esse número vezes 10 elevado a 1 e aqui embaixo esse número vezes 10 elevado a menos 1, tá? Então o meu B, pessoal, um número pequenininho, tá? Teria que dar 0, ou seja, tá bom, né? Um valor próximo de 0, um número pequeno, tá? E o A, que é o coeficiente angular, teria que dar gravidade, né? Então aqui deu 12, né? Então, ou seja, tá exagerado, não tá muito bom não, mas não tem problema, tá, pessoal? A gente viu já que achar o valor da gravidade que esteja próximo da realidade é difícil, né? Achar 9,87, 98 é bem difícil, tá? Então 12 tá ok, 12,7 não tem problema, tá? Se achar pequeno também demais, tá? Achar 8, não precisa se preocupar não, tá? Então o que eu pedi para vocês fossem que eu pedi para vocês é exatamente isso, tá? Lá no formulário. Tira o screen dessa parte aqui, tá? Não esqueça de incluir os coeficientes A e B, tá? Que é importante. Copia e cola ele aqui, beleza? Que eu pedi, ó, com ajuste linear, tá? Então, para que eu saiba que foi feito o ajuste aqui, deixa essa parte de baixo aqui, tá bom? Beleza? E aí o item 7, pessoal.
Deixa eu só arrumar aqui. Fazer o gráfico em escala de logarítmica, tá? Então eu deixei aqui da mesma forma que eu deixei lá em queda livre, lembra que eu deixei 2 por 2 décadas, tá? Vocês vão fazer o gráfico do que? De y em função de x, tá, pessoal? Não confundam, não façam y em função do tempo, é y em função do x. Lembrem que y em função do x dá uma parábola, né? Deixa eu voltar lá, ó. Y em função de x dá uma parábola, tá? Então, o que vocês vão fazer? Y em função do x, porém não em escala linear como está aqui, na escala de logarítmica, né? Na escala log-log, vai dar uma reta, tá, pessoal? Vocês vão fazer isso aqui, tá? Aí utilizem a quantidade de décadas que for mais adequada para vocês, tá? Muitos alunos vieram me perguntando, utilizo uma por uma década, duas por uma. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Vocês terão que definir qual a escolha mais correta, tá? Eu creio que essa 2 por 2, tá? Vai ser a mais adequada para vocês. Ou essa aqui, 2 por 1, tá bom? Como vocês vão saber qual que é a escolha mais adequada? Voltem lá na videoaula da segunda, né, da atividade referente à queda livre, tá? Que vocês vão ver que eu expliquei direitinho como saber a quantidade de décadas que vocês têm que utilizar, né? É de acordo com a variação da ordem de grandeza dos seus dados, né? Sua grandeza em Y, no eixo vertical, variou 2 ordens de grandeza, tem que usar 2 décadas, né? Se variou 3 ordens de grandeza, tem que utilizar 3 décadas, tá? E assim por diante, tá? Talvez eu inclua mais décadas aqui embaixo, tá? 3 por 2, porque eu percebi que alguns alunos tiveram dados bem pequenininhos da maior variação das ordens de grandeza. Eu não lembro se foi no tempo ou na posição, tá? Eu vou ver se for preciso, eu incluo ela aqui, tá? Mas não preciso fazer com todas as décadas, tá? Vocês vão utilizar somente aquela que for mais adequada, tá? E aí, como vai dar uma reta, que eu já adiantei para vocês, dando reta, calculem os coeficientes, tá? Coeficiente linear e angular, tá? Tanto para lançamento rápido e lento. Coloquem eles, coloquem qual o significado físico de cada um deles, tá bom? E o 8, tá? Para finalizar, pessoal, esse eu acho que é o último, sim, é o último, né? O tópico 8, essa atividade eu acho que é a mais extensa de todas, tá? Então por isso eu vou pedir para que vocês não deixem para a última hora, tá? Façam o quanto antes, comecem a fazer o quanto antes. Surgir dúvida, me mandem por e-mail que eu vou tentar responder, tá? Tentar resolver o problema. O 8 é calcular a velocidade inicial, tá? Ou seja, você lançou com uma certa velocidade, lenta e rápida, né? Tá aqui escrito, ó, rápido e lento. Mas que velocidade é essa de lançamento, tá? Que é o V0x, né? Ou seja, a velocidade do momento antes do objeto ser lançado, tá? Utilizando a equação que eu passei na videoaula, tá? Que é essa equação que tá aqui, ó, V0x é igual ao x máximo raiz quadrada de g dividido por 2y, tá? Onde o x máximo, pessoal, o que vai ser? Vai ser aquilo lá que eu falei. O x máximo é o x maior que tem, que você encontrou, é esse valor aqui, tá? E o y máximo, aquele y lá, é a altura de lançamento, que é esse aqui, tá? Então vocês vão utilizar x máximo esse valor, y máximo este valor aqui, beleza? E a gravidade vocês podem utilizar 9,87, tá bom? Metros por segundo ao quadrado, tá? Aí vocês calculam, tá? Não esqueçam nunca das unidades de medida, anotem os valores aqui, velocidade rápida e velocidade lenta, tá bom, pessoal? Então, eu acho que era só isso que eu tinha para dizer, tá? Vou ficando por aqui, um abraço a todos e nos vemos até a próxima atividade. Até mais, tchau!